Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 15. Amém? Podeis assentar, irmãos. Nós vamos dar continuidade ao sermão da semana passada, onde nós falamos sobre José, que é o descendente de Abraão, para abençoar todas as famílias da terra. Amados irmãos, vemos como a história de José, ela nos traz justamente a visão da obra e do plano de nosso Senhor Jesus Cristo. Como Deus se revelou de uma maneira tão graciosa para cumprir a sua promessa feita a Abraão. Vemos que depois que Deus exaltou a José, abençoando, ele se encontrou com seu pai e com seus irmãos. A gente vê que seu pai, Israel, desce para o Egito, ele que estava em Canaã, ele que estava habitando na terra prometida, ele desce para o Egito. E a Bíblia diz que 70 almas desceram ao Egito naqueles dias. A saída de Israel para o Egito era temporária. Ele sabia muito bem disso, que não permaneceria naquele lugar, porque Deus tinha lhe feito a promessa de lhe dar a ele e a seus descendentes a terra prometida. Então ele sabia que a sua partida de Canaã para o Egito era temporária, mas Deus tinha prometido também a Israel, Jacó, que desceria com ele ao Egito. E o interessante é que quando ele desce ao Egito, e aqui está a questão, não importa o lugar que o povo de Deus esteja, contanto que esteja com Deus. O Egito não era um lugar bom nem apropriado, mas com a presença de Deus, o lugar ele fica maravilhoso, e o povo de Deus prospera onde quer que seja. E lembrando que quando Israel desce para o Egito, o próprio faraó estabelece Israel na terra de Gósen, uma terra abençoada. É ali que ele começa a criar seus gados, começa a criar os seus filhos, ele começa a se multiplicar, ele começa a prosperar, né? E a gente vê como Deus abençoa o seu povo, como Deus abençoa os descendentes de Faraó, né? E é algo maravilhoso. E a gente observa no capítulo 1, queridos irmãos, que o povo de Israel, ele é abençoado. E vemos logo aqui no versículo no capítulo 1, que Israel, ele estava se multiplicando, que Israel estava crescendo sobre a terra do Egito. E é justamente esse temor que o faraó ele tem, né? E Israel se multiplica de tal maneira, ele cresce a tal ponto, queridos irmãos, de trazer um certo temor para Faraó. A Bíblia diz aqui no versículo 1: são estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulum, Benjamim, Dan, Naftali, Gade, Assé. Ao todos os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração.
Os israelitas, porém, eram férteis, proliferavam e tornavam-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Lembra sempre dessa expressão, quando Deus abençoou Adão e tornou ele frutífero e ordenou que ele enchesse a terra, povoasse toda a terra. A bênção de Deus está aqui, e isso acontece justamente com Israel. Quando eles descem ao Egito, Deus começa a abençoá-lo, eles se tornam férteis, eles começam a se multiplicar, eles começam a encher a terra e a se fortalecer. Então a bênção do Senhor está aqui, mas é interessante que esta cena logo vai mudar. A cena vai mudar quando um outro faraó, ele sobe ao trono. Ele não conhece a José e também não conhecia o Deus de José. Então eles começam agora a oprimir o povo de Israel. Eles começam a tramar contra o povo de Israel, E é uma coisa interessante que essa cena vai nos mostrar justamente a condição deste povo. Lembrando, queridos irmãos, uma coisa interessante é que quando José estava vivo e que Israel estava desfrutando da bênção do Senhor, porque eles estavam na terra de Gósen e Faraó estabeleceu ele ali, nós vamos observar que a terra toda é assolada pela fome. Uma coisa interessante é que, apesar de toda a terra estar passando por uma grande fome, a Bíblia diz que Israel estava sendo abençoado. Deus estava provendo justamente através de José o alimento, o pão, e sustentando e protegendo a vida do povo de Israel. Em comparação aos egípcios, que estavam, aqueles irmãos, desesperados por comida, a ponto de estarem vendendo as suas propriedades para o faraó e acabaram se tornando escravo do próprio faraó. Eles se tornaram, venderam a sua terra, e agora Faraó está arrendando a terra a eles, para que eles vão trabalhar na terra e trazer justamente parte da renda para Faraó. Leia o capítulo 47 de Gênesis, vamos ler. E o versículo de número 20, irmãos. Olha o que nos diz: assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome o obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Quanto ao povo, José reduziu a servidão de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque por lei esses recebiam sustento regular do faraó, e disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e as suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultive a terra, mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês, como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. E eles disseram: meu senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. Olha a que ponto chegou o povo do Egito. Israel, contudo, estava sendo, irmãos, cuidado, estava sendo abençoado, Mas a Bíblia está nos falando que o povo, por causa da fome, tiveram que vender suas terras a Faraó e se tornar escravo deles. E esta cena, ela muda também com Israel,
Porque conforme Israel estava sendo abençoado, conforme Israel estava se multiplicando, enchendo a terra, Faraó, ele teme o povo de Israel, né? E aí ele começa, queridos irmãos, a tramar contra o povo. Então, um Faraó que não conhecia José, e com certeza também não conhecia o Senhor, começa agora a oprimir Israel, queridos irmãos. Aqui no versículo de número, o capítulo de número 1, verso 11, olha o que o Faraó faz. O versículo 8 diz: então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: veja, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefe de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiro de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Então a história de Israel começa a mudar. Eles que estavam agora desfrutando da bênção do Senhor, agora passam também, queridos irmãos, a sofrer na mão desse faraó que não conhecia a José. E nós observamos que a situação de Israel agora é de opressão, é de escravidão. Ele está vivendo no exílio, ele está vivendo longe da sua terra, ele está vivendo longe do Senhor, né? E Faraó não só procura oprimi-los, colocando trabalhos forçados sobre eles, porque aqui eles estavam servindo ao faraó, ele estava construindo casas para faraó, um palácio, um reino para o faraó, e eles, nessa opressão que estava tendo, eles começaram a clamar pelo Senhor. Faraó, queridos irmãos, não só procurou oprimir, mas tentou exterminar Israel. Combinou com as parteiras que quando nascesse um filho homem, que elas deveriam matá-los. As filhas mulheres poderiam viver, mas os homens poderiam matá-los. Coisas que não aconteceu, porque a Bíblia diz que as mulheres temeram a Deus, e por isso não fizeram isso. Contaram uma versão para Faraó, disseram que quando chegavam lá, as mulheres israelitas já tinham dado à luz, porque eram mulheres vigorosas. E nós vemos como o Faraó procura exterminar a nação de Israel, o povo de Israel. Israel está no Egito, estão exilados, estão sobre trabalho forçado, são escravos e estão condenados à morte. Essa é a verdadeira situação de Israel. Mas Deus, como é um Deus fiel, um Deus verdadeiro, poderoso, tinha cumprido a promessa para Abraão. Deus já tinha até relatado esse fato para Abraão. Deus já tinha até dito para Abraão que os seus descendentes, seus filhos, seriam escravos do Egito, mas que Deus viria para libertá-lo, né? Então a gente observa que Deus vai levantar Moisés para libertar o povo. E o interessante é que quando Moisés ele se dirige a Faraó, ordenando que Faraó deixe o povo de Israel ir, porque Israel é o primogênito de Deus, é o filho primogênito de Deus. Faraó, ele diz para Moisés: não conheço o Senhor e não deixarei Israel partir. Essa é a questão, aonde Deus, queridos irmãos, ele vai se revelar
de uma maneira tão gloriosa para Faraó. Conforme o hino que nós acabamos de ler aqui, né? Faraó não conhecia a Deus e por essa razão não estava disposto a se submeter a Deus. Ele só servia e adorava aos seus ídolos. A razão, queridos irmãos, de Faraó não conhecer a Deus é aquilo que nós temos pregado e ensinado desde Gênesis, no capítulo 1, que o homem, queridos irmãos, se distanciou de Deus por causa de seus pecados. Nós vemos como Adão foi expulso da presença de Deus, nós vemos como seu filho Caim, queridos irmãos, ele foi também afastado da presença de Deus por causa de seu pecado, ele foi exilado. Cada vez mais nós vemos como, queridos irmãos, a geração de Noé foi destruída por corromper o caminho de Deus. Nós vemos como aquele povo, né, que se afastou da presença de Deus, tentou construir uma torre para se chegar a Deus, e Deus espalhou este povo sobre toda a terra. Nós vemos, queridos irmãos, que o Israel, ele também se distanciou descendo para o Egito. Cada vez mais que o homem se distancia de Deus, ele perde o conhecimento de Deus, e a razão de Faraó não conhecer a Deus é por causa do distanciamento que há entre o homem e Deus. Esse distanciamento, ele é causado por causa do pecado. O pecado nos leva para longe de Deus, o pecado nos leva, queridos irmãos, ao exílio, ele nos leva à idolatria. É isso que nós vemos que o pecado faz conosco, porque o homem, queridos irmãos, tem necessidade de Deus, mas por não conhecer a Deus, eles criam caminhos para se chegar a Deus, que é justamente a religião. Eles promovem seus ídolos, porque eles têm uma necessidade de Deus, e a necessidade que o homem tem de Deus é justamente de vida e de se manter vivo. É por isso que ele procura a divindade, é por isso que ele procura um Deus, mas por não conhecer a Deus, por causa desse distanciamento, qualquer coisa que ele encontra pela frente, ele se curva, ele adora, ele venera, ele confia, ele coloca a sua esperança. Então, o homem que não conhece a Deus, ele não se submete a Deus. Faraó disse: não conheço o Senhor e não deixarei Israel partir. Essa é a mensagem de arrogância. Mas aí é o interessante que Deus vai se apresentar para Faraó. Deus vai se revelar para ele. E é por isso que nós vemos Deus operando de uma maneira tão gloriosa no Egito, e precisamos ler cada ação de Deus, cada juízo que Deus traz, porque Deus está se revelando. Porque a libertação de Israel e a submissão de Faraó depende inteiramente da revelação de Deus. É nesse contexto aqui que nós precisamos entender aquilo que Jesus Cristo está dizendo em João, no capítulo 8, verso número 32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A libertação de Israel dependia da revelação do verdadeiro Deus, do único Deus, do Deus incomparável, do Deus temível, do Deus majestoso. A libertação de Israel dependia da revelação de Deus se revelar para Faraó. Então Faraó diz: eu não conheço o Senhor e não deixarei Israel partir. Então Deus vai justamente se revelar para Faraó. Moisés volta para Deus se queixando, porque Faraó procura oprimir mais ainda o povo de Israel.
Então ele vai se queixar com Deus, e Deus vai dizer para ele: olha, eu vou me revelar com meu nome, como eu nunca me revelei. Ele vai se revelar. E aí a gente entende por que Deus vai se revelar, porque a revelação de Deus é que causará a libertação do povo de Israel. E no capítulo 7, irmãos, e o versículo de número 5, Deus vai dizer: quando eu trouxer juízo sobre o Egito, Faraó saberá que eu sou o Senhor. Ele vai se revelar para Faraó, mas ele vai se revelar de uma maneira, irmãos, gloriosa, majestosa, de maneira que Faraó fique temeroso, saiba que Deus é o único Deus. Ele se revelará de uma maneira majestosa, conforme nós lemos aqui no capítulo 15 de Êxodo, né? Porque a questão que está em pauta para Faraó é quem é o verdadeiro Deus. Quem é o verdadeiro Deus? Porque Faraó não conhecia o verdadeiro Deus. Ele conhecia vários deuses, mas todos esses deuses são falsos. Então Deus vai se revelar como o único Deus, o Deus incomparável, o Deus temível. E não é à toa aquilo que a gente sempre fala: quando Deus manda uma praga sobre Faraó, Deus diz: para que Faraó saiba que eu sou o único Deus, para que Faraó saiba que não há Deus comigo, para que Faraó saiba que a terra me pertence. E aí, quando a gente lê o juízo de Deus sendo derramado, e a gente precisa observar que esses sinais que Deus está trazendo sobre o Egito, que são os juízos, são as pragas, esses são sinais revelacionais. São sinais que estão revelando quem é o verdadeiro Deus, quem é o único Deus, quem é o Deus temível. Porque é interessante que a gente precisa entender as pragas do Egito no contexto criacional. O que é que Deus está fazendo? Deus está descriando, irmãos, o Egito. É isso que Deus está fazendo. Para nós compreendermos bem, lembrando da criação, Deus começa criando os céus e a terra como? Ele começa criando vida sobre o mar. Depois Deus começa criando a vegetação. Depois Deus começa a criar os animais. Depois Deus começa criando os homens. E as pragas que Deus está trazendo é justamente o quê? Ele está ferindo o Nilo. A Bíblia diz que todos os peixes, irmãos, do rio Nilo morreram. Todos os peixes do rio Nilo morreram. Depois Deus vai mandar as pragas sobre a terra, sobre os gados, sobre os animais e sobre os homens. Depois Deus vai mandar, queridos irmãos, uma praga de gafanhotos sobre as ervas e as árvores. Observa como Deus está desconstruindo o Egito. E esses sinais são sinais revelacionais. Esses sinais estão revelando o quê? Está revelando que Deus, o único Deus, o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o doador da vida, e é Ele, queridos irmãos, que cria todas as coisas. Ele é único e Ele é temível. Nós vamos ver depois, uma das últimas pragas é que Deus traz o quê? Trevas sobre o Egito. Deus está ferindo o sol. Lembra que a terra, queridos irmãos, a terra estava em trevas, sem forma e vazia. Então o Deus que está se revelando a Faraó é o Deus criador dos céus e da terra. Faraó não conhecia Deus, ele não conhecia o Senhor. Então Deus está se revelando: eu sou o Criador, eu sou o soberano, eu sou o Criador da vida, o doador da vida, eu sou o Senhor de toda a terra me pertence.
Faraó deveria entender bem quem era Deus. E é por isso que vem o quê? Vem as pragas sobre o rio Nilo, vem as pragas sobre os animais e os homens, vem as pragas sobre as ervas e as árvores, sobre todo o campo, e vem as pragas sobre o sol, aonde tudo se torna trevas, e por último vai vir uma praga, queridos irmãos, que é a dos primogênitos. Deus vai enviar uma praga sobre os primogênitos do Egito. Isso aqui é compreensível, irmãos, porque quando Deus está matando os primogênitos, lembra que os primogênitos era o herdeiro, lembra que ele que era o substituto do pai, lembra que é ele que carrega o nome do pai. E aí quando Deus mata os primogênitos, a gente precisa entender que algumas coisas estão acontecendo aqui. Primeiro, Deus está eliminando a vida, esvaziando a terra de toda a vida, porque Deus deu qual ordem para o homem? Para que ele crescesse e multiplicasse sobre a terra. Adão foi o primeiro homem, recebeu essa missão de Deus. Era ele, queridos irmãos, que era o representante do pai, o primogênito. Porque Deus não matou outro filho, ele matou o primogênito. Então, não só isso, mas Deus está fazendo o quê? Ele está destituindo o governo e autoridade do homem de sobre a terra. Deus está tirando, porque Faraó era tão arrogante que se achava Deus. Ele se considerava o filho de Ra. Ele se considerava um Deus. Então, o Senhor está se revelando para ele. O Senhor está se revelando para Faraó. Então, quando mata os primogênitos do Egito, Deus está destituindo a vida do homem. Tirando a vida do homem, Deus está destituindo ele da autoridade e do governo. Deus está assolando a terra, tornando a terra sem forma e vazia. Então precisamos entender as pragas do Egito, o juízo de Deus, como sinais que estão revelando a divindade, a autoridade, o poder, a majestade, a soberania do único Deus verdadeiro. Porque os deuses a qual Faraó adorava e serviam, irmãos, eram criaturas, eram falsos. Mas o Deus Todo-Poderoso, ele se revela de uma maneira tão gloriosa, de uma maneira tão majestosa. O capítulo 15 e o versículo 11 diz: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Quem é semelhante ao Senhor? Quem é semelhante a Deus? Então Deus está trazendo uma revelação de quem Ele é. Porque o temor e a submissão a Deus, a salvação, a libertação, depende dessa revelação que Deus dá de si. Então Faraó, queridos irmãos, passa a conhecer o Deus verdadeiro, um único Deus, um Deus majestoso, um Deus único, um Deus incomparável, como o texto diz aqui: quem é semelhante a ti, Senhor? Majestoso em santidade, poderoso e temível em maravilhas. Então, as maravilhas que Deus estava realizando, os sinais que Deus estava realizando no Egito, Deus está desconstruindo o Egito, para mostrar para Faraó que Ele é o Senhor, que Ele é o único Deus, que Ele é o Deus incomparável, que Ele é o Deus temível, que Ele é o Deus verdadeiro.
Faraó passa a conhecer Faraó. Então, as pragas, ela vai com as seguintes frases: para que Faraó saiba que eu sou o único Deus, para que Faraó saiba que eu sou um Deus incomparável, não há Deus comigo, para que Faraó saiba que a terra me pertence. Ele que criou toda a terra, foi ele que criou. Então Faraó, que se achava um soberano, ele que se achava um imperador, ele precisa se submeter ao único Deus, ao Deus criador dos céus e da terra. Ele precisa se submeter a esse Deus, ele precisa obedecer a esse Deus, porque esse Deus, queridos irmãos, ele é o criador da vida e o doador da vida, o mantenedor da vida, é ele que sustenta a nossa vida. Então, como não temer, como não se submeter, como não obedecer esse Deus? Então ele está se revelando para Faraó de uma maneira tão gloriosa. E aí a gente vai ver algo extraordinário acontecer, aonde Deus vai realmente concluir a sua obra. Ele vai permitir que Faraó vá atrás de Israel. E é justamente lá no Mar Vermelho. O que é que Deus vai fazer no Mar Vermelho? Deus vai sepultar Faraó e os seus cavaleiros, vai sepultar Faraó e seu exército, e o Egito vai se tornar um caos. O Egito vai se tornar um caos. Ao mesmo tempo que Deus está destruindo o Egito, Deus também está salvando e libertando Israel. A salvação e o juízo de Deus são simultâneos, ele está acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que Deus está julgando o Egito, destruindo o Egito, Deus está livrando e salvando o seu povo Israel. Então, Israel é o primogênito de Deus. No capítulo 5 e o verso 2, Deus diz para Moisés: diga para Faraó que Israel é meu filho, é o meu primogênito. Diga para Faraó que liberte o meu povo, que deixe Israel, meu primogênito, ir embora, partir para me servir, para me adorar. Israel, que era escravo, que estava adorando e servindo a Faraó, construindo seu reinado, Deus agora está justamente ordenando que Israel vá adorar e servir a Deus no deserto. E o que Deus diz? Diga para Faraó que se ele não permitir que meu filho, que meu povo saia, diga a ele que eu vou matar todos os seus primogênitos. Deus já está dizendo, antes mesmo de realizar essa obra, Deus já está dizendo: olha, se Faraó não deixar meu primogênito ir, eu vou matar todos os primogênitos do Egito. Mas aí o que acontece? Porque em todas essas pragas que está acontecendo, Deus está guardando e livrando, Israel está protegendo. Então Deus vai redimir, vai resgatar Israel. E como é que Deus faz isso? Porque Deus vai mandar o anjo da morte à meia-noite para matar todos os primogênitos. Mas a Bíblia diz que Deus protegeu Israel, livrou Israel. E como foi que Deus fez isso? Deus, aqueles irmãos, orientou Moisés e todo o povo de Israel, cada família, a matar um cordeiro, queridos irmãos, e passar o sangue do cordeiro nos umbral da porta e comer a carne do cordeiro. Foi isso que Deus orientou. Aqui, por meio do sangue do cordeiro, o Senhor está, queridos irmãos, redimindo Israel,
Deus está libertando. E é interessante que essa história de Israel, ela se confunde justamente com a história de Abraão, quando vai sacrificar o seu filho, que ao invés de Abraão sacrificar Isaque, ele sacrificou justamente o cordeiro que Deus tinha preparado para ele. Então, para Deus livrar Israel, Deus preparou um cordeiro, um substituto. E através desse substituto, Israel, queridos irmãos, foi liberto, foi redimido. O sangue do cordeiro, queridos irmãos, purificou Israel de seu pecado. A carne do cordeiro serviu de alimento para Israel, como Deus tinha dado para Noé. Porque Deus está não só dando vida para Israel, mas está também provendo o alimento para sustentar a sua vida através do cordeiro. Então Israel, ele é resgatado por causa do sangue do cordeiro. Ele é liberto, ele é redimido pelo sangue do cordeiro. E uma outra coisa interessante que nós vamos observar é que quando Deus mata todos os primogênitos do Egito, é aí que Faraó se rende. Faraó se rende a Deus, porque ele sabe que seu reino está totalmente destruído. Ele sabe que ele perdeu, queridos irmãos, ele perdeu seu governo, sua autoridade. Ele sabe que ele não pode mais passar o seu nome para seu descendente. Ele sabe que seu reino está destruído e que ele foi destituído de todo governo e autoridade. Ele sabe disso, então ele se rende ao Senhor. Ele se rende ao Senhor. Então ele chama Moisés e, com todas as exigências, ele permite que Israel saia do Egito. Israel saiu com todas as garantias. Israel tinha trabalhado, irmãos, como escravo e recebe, não sai de lá de mãos vazias. Todo o povo de Israel saiu recolhendo, saiu com despojos, saiu com seu fundo de garantia, com direito às férias e tudo. Não saiu de mão vazia de jeito nenhum. Faraó teve que pagar para Israel todo o direito trabalhista dele, assim digamos, porque Deus exigiu isso. Quem as pessoas dava ouro, dava prata, dava tudo. Ele saiu lá com gados, saiu com ovelhas, saiu com prata, saiu com ouro. Veja como ele sai abençoado. Veja como Israel saiu abençoado do Egito. Mas aí Deus vai agora criar Israel, porque Deus leva Israel até o Mar Vermelho, e não é sem causa, não é sem propósito, irmãos, porque a gente lê a história e ficamos ali como se estivéssemos lá com Israel, encurralados, e ficamos um tanto ansiosos e preocupados que Deus deu livramento para o povo, porque quando nós lemos a história, nós vemos que Faraó está vindo com toda a fúria para destruir Israel. Então Deus abre o Mar Vermelho. Lembra, o texto diz aqui que o Senhor soprou um vento, e as águas criaram ali um caminho, ficaram como paredes congeladas. Israel passou a seco. E o interessante é que Faraó vem atrás com toda a fúria, e Deus, queridos irmãos, ele que está na frente de Israel, ele agora sai da frente de Israel e fica entre Israel e o exército de Faraó. Ele quebra os carros de Faraó para atrapalhar e dificultar ainda mais de se locomover. Então eles ficam presos. Israel, queridos irmãos, sai da água, e Deus sepulta o exército de Faraó no Mar Vermelho e destrói todo o Mar Vermelho. Mas em compensação, Israel está saindo do Mar Vermelho, porque ali é uma nova criação.
eles estão sendo batizados, eles estão sendo recriados, porque Deus quer levá-los até aonde? Até a sua habitação. Leia comigo o versículo de número 13 e o 17. Capítulo 15, versículo 13 e o 17. Com o teu amor conduze o povo que resgataste, com a tua força tu o levas à tua santa habitação. O versículo 17: tu os farás entrar e plantará no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente. Deus está pastoreando Israel e conduzindo Israel. Israel está saindo do caos, ele está saindo das águas para habitar no Monte Santo de Deus. O propósito de Deus é isso. Então, todas as vezes que Deus ressuscita o seu povo, é justamente para levar o seu povo a habitar com Ele, a estar na sua presença. Deus que tinha desconstruído o Egito, que tinha desfeito aquela criação, Deus agora está criando uma nova criação por meio do seu povo Israel. Ele está dando vida a Israel. Mas o Senhor precisou fazer o quê? Destruir os inimigos de Israel, precisou destruir aqueles que lhe oprimiam, precisou destruir aquele que lhe escravizava, precisou destruir aquele que tinha o poder da morte. Então Deus, ao mesmo tempo que Ele está salvando, Ele está julgando, ao mesmo tempo que Ele está julgando, Ele está salvando o povo de Israel. Ele destruiu o Egito para se revelar. Israel agora conhece também esse Deus a qual o livrou, o redimiu, o libertou, o recriou. Israel agora conhece esse Deus. A minha salvação, a sua salvação depende de nós conhecermos o único Deus verdadeiro, o Deus temível, o Deus soberano, o Deus que opera maravilhas, o Deus todo-poderoso. A minha salvação, a sua libertação depende do conhecimento desse Deus que se revela de uma maneira tão majestosa. É por isso que Jesus disse assim: ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os homens em sua idolatria, aqueles irmãos, eles se perderam de Deus. Em sua idolatria eles não se submetem a Deus. Mas uma coisa maravilhosa é nós entendermos que Deus tirou Israel das águas. Sabe a criação? Lá em Gênesis, no capítulo 1, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, que estava ali em trevas, que estava deformada, que estava vazia, sem vida, que era um caos. Deus torna o Egito assim, irmãos. É isso que Deus faz com o Egito. E agora com o seu povo Deus está tirando, libertando, Deus está livrando, salvando e dando vida a este povo. Mas para quê? Para levar esse povo, Deus inicia uma nova criação. Deus tinha sepultado o faraó e o seu exército, mas ele está no Mar Vermelho, ele está iniciando uma nova criação, ele está criando um novo povo. Deus está conduzindo este povo até a sua habitação. O povo que tinha descido, queridos irmãos, ao exílio e à morte, agora Deus está trazendo, justamente fazendo este povo subir, queridos irmãos, da sepultura e levá-los até a sua habitação para habitar com o Senhor, para Ele reinar eternamente com o seu povo. Como Deus é maravilhoso! Ele é tirado das profundezas das águas,
ele agora tem vida. Você entende, igreja? E é isso que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. Em Cristo, quando Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, tirando Cristo da sepultura e levando Cristo até justamente a sua habitação. Por isso que ainda permanece aquela frase: quem subirá ao monte do Senhor e quem habitará do seu santo monte, no seu tabernáculo? Quem, irmãos? É aquele que é puro de coração, que é limpo em suas mãos, que não fala engano. São esses que Deus, queridos irmãos, leva à sua habitação. Mas é interessante que é Ele quem produz essa purificação, para nós estarmos no seu santo monte. E aqui é o que Deus fez com Israel. Deus tinha redimido Israel, resgatado Israel através do Cordeiro. Agora Deus está dando vida, tirando Israel justamente do caos, para levar para a sua habitação, para habitar com Ele. Olha que coisa gloriosa. Mas só o Deus verdadeiro, o Deus criador e temível, irmãos, o Deus que mata e destrói todo aquele homem que é arrogante e não se submete à sua vontade, que não se submete, queridos irmãos, às suas ordenanças nem às tuas leis. Então, igreja, irmãos, não devemos ser orgulhosos, nem desafiar o Deus Todo-Poderoso, que é o Criador dos céus e da terra, que opera maravilhas, que é um Deus incomparável e temível. É esse Deus que se revelou para nós, mas Ele se revelou de uma maneira graciosa, nos dando vida em Cristo, nos tirando, queridos irmãos, da sepultura. Foi Ele que, através de Cristo, venceu o pecado que nos escraviza, que nos livrou da morte, queridos irmãos. É Ele, nosso Deus incomparável, o Deus temível, que faz maravilha entre nós. Amém, igreja? Que você continue se submetendo e louvando e adorando esse Deus maravilhoso em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Ficou claro essa noite, irmãos, a mensagem? Então, que bom que você entendeu a mensagem do Senhor.